Olá, que a paz de Cristo seja sobre a sua vida. Que bom que você está junto com a gente para mais uma aula, nossa quinta aula sobre a história da igreja. Estamos nesse panorama, enxergando um pouco a respeito de como foi o desenvolvimento da igreja, a atuação da igreja ao longo dos séculos. E hoje nós vamos falar sobre esse assunto, protegendo a verdade. Um assunto muito importante, porque você vai perceber que desde o início a igreja não apenas foi atacada pelo lado de fora com as perseguições, como nós já falamos, aqueles que queriam destruir a igreja, mas também a igreja foi atacada de dentro para fora, com heresias, com conteúdos que comprometiam as bases da nossa fé. E nós vamos ver também pessoas cheias do Espírito Santo, cheios de sabedoria, cheias de Deus, se levantando e se posicionando para defenderem a verdade. Então, essa é a nossa temática dessa aula de hoje. Eu gostaria, claro, já de fazer uma leitura bíblica. Hoje eu destaco o versículo de 1 Pedro 3,15, que diz assim: Antes, santifiquem Cristo como Senhor em seu coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que pedir a razão da esperança que há em vocês. Esse texto escrito pelo apóstolo Pedro na sua primeira carta está dentro de uma perícope maior que a gente pode fazer também a leitura desde o verso 14. Todavia, mesmo que venham a sofrer porque praticam a justiça, vocês serão felizes. Não temam aquilo que eles temem. Não fiquem amedrontados. Antes, santifiquem Cristo como Senhor em seu coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que pedir a razão da esperança que há em vocês. Contudo, façam isso com mansidão e respeito, conservando boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, porque estão em Cristo, fiquem envergonhados de suas calúnias. É melhor sofrer por fazer o bem, se for da vontade de Deus, do que por fazer o mal. Pois também Cristo sofreu pelos pecados, uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito. Então aqui o apóstolo Pedro, já desde o início, ele está dando ali uma orientação muito sábia aos seus seguidores, aos seus leitores, afirmando que, olha, vai vir calúnia, vai vir opressão, vai vir perseguição, e o nosso posicionamento precisa ser de resplandecer a glória de Cristo com prudência, com graça e com sabedoria. E ele enfatiza ali no verso 15, que nós precisamos estar preparados para responder a qualquer pessoa qual é a razão e a esperança da nossa fé. E de fato, nós vamos ver que já nos primeiros séculos da igreja cristã, homens cheios do Espírito Santo se levantaram e defenderam as verdades cristãs. Muitos foram os ataques, e aqui, a proposta da nossa aula não é exaurir todo esse conteúdo, porque é muita coisa, é muito profundo. Mas nós queremos, de uma maneira bem panorâmica e objetiva e resumida, nós queremos mostrar as principais heresias que estavam ali querendo prejudicar a igreja, e também nós vamos falar de alguns dos nomes daqueles que defenderam a igreja, defenderam a doutrina cristã contra essas heresias, e também aqueles que defenderam a igreja contra as acusações vindas também do lado de fora. Vamos lá? A primeira heresia que nós precisamos destacar, que já está desde o início ali da igreja, é o gnosticismo. Se nós olharmos sobre o gnosticismo, veremos já desde o início, inclusive os próprios apóstolos terem que se posicionar contra essa heresia que estava ali já invadindo a igreja e tentando confundir a mentalidade dos cristãos. O gnosticismo ele é muito amplo, mas vem da palavra gnosis, que justamente acha que o conhecimento vem dessa iluminação, quando você entra num nível a mais. E dentre tantas ramificações heréticas do gnosticismo, eles entendiam que o espírito é bom e a carne, o corpo humano, é má. Um se liga àquilo que é divino e outro ao que é pecaminoso, terreno e limitado. E dentro dessa visão,
Várias heresias foram então ali também surgindo, defendendo essa ideia totalmente equivocada. Era tão absurdo isso que eles até interpretavam de maneira errada o próprio Cristo, a encarnação de Cristo. Porque imagine, se eles interpretam que o corpo é mal, e não estou falando aqui daquela expressão que o apóstolo Paulo vai dizer, né? O espírito milita contra a carne, mas Paulo se referia à carnalidade, né? Ao homem caído. E não, literalmente, né, ao nosso biológico. Mas os gnósticos interpretavam erroneamente dessa maneira, né, como se o biológico fosse um grande problema. E daí eles entram numa outra ramificação herética, que era o docetismo, que vem da palavra doquel, aonde eles acreditavam que Jesus parecia-se com um homem, mas ele não era como um homem. Ou seja, imagine Jesus como um fantasma, tinha aparência de homem, mas não era. Ou seja, quem seguia a heresia gnóstica corria sérios riscos, então, de distorcer toda a encarnação e a pessoa de Jesus. E, claro, era uma heresia grotesca que foi ali combatida. Nós vamos ver o apóstolo João, na sua primeira carta, já dizendo, olha, o Espírito verdadeiro de Deus vai dizer que Jesus veio em carne, mas o Espírito do anticristo vai negar isso. Por quê? Porque já desde o início o gnosticismo estava ali tentando entrar na igreja e precisou ser confrontado. Alguns grupos surgiram e talvez ali nesses primeiros séculos o mais conhecido foi aquele do Marcião. Marcião, ele até chegou a ser um líder da igreja, foi expulso da igreja de Roma em 144. E dentre tantas heresias, ele jogava, né, para um dualismo na própria figura divina, né? Ele não conseguia conciliar o Deus do Antigo Testamento com o Deus do Novo Testamento, então ele rejeita todo o Antigo Testamento e no Novo Testamento qualquer coisa que trazia ou remetia, né, ao Deus do Antigo Testamento ou a ligação com o povo judeu, ele descartava. Então ele fatiou as Escrituras e ali pregava suas heresias, fez alguns seguidores, mas graças, né, a Deus, muitos líderes foram levantados e também Marcião foi condenado como herege ali já no segundo século, tá? Mas são coisas importantes para a gente entender um pouco aí do gnosticismo. Uma outra heresia que também prejudicou ou tentou prejudicar a igreja no começo, nesses primeiros 300 anos, 3 primeiros séculos, foi o maniqueísmo. Esse nome vem do seu fundador, né? O nome dele era Mani, viveu em torno de 216 a 274 e ele justamente trazia essa ideia de dois mundos, né? Um mundo da luz, um mundo das trevas. Ele acreditava até que o mundo terreno foi um choque que deu, né, entre a luz e as trevas. Mas qual é a grande heresia? A grande heresia é colocar Deus no mesmo nível do diabo, a luz no mesmo nível das trevas. E aqui, né, eu trouxe um símbolo oriental do Yin Yang, que vai fazer uma interpretação muito parecida com aquilo que o Mani já desde o início ele fazia, né, querendo igualar forças. Infelizmente, esse tipo de heresia entra até dentro da igreja. Você vê, por exemplo, nas redes sociais, de vez em quando algum crente coloca lá Jesus batendo queda de braço numa imagem. Não sei se você já viu. E ainda alguns colocam, né? Se você está torcendo para Jesus, curte. Se você está torcendo para o diabo, comente. Coisas assim. Gente, Jesus e o nosso Deus Pai são infinitamente superior ao diabo. E a gente jamais deve igualar as forças. Essa é uma heresia prejudicial, extremamente contra as Escrituras. Por mais que o diabo ele tenha sim um potencial, ele tenha sim capacidade de fazer grandes escravos, mas jamais se compara à grandeza do nosso Deus, o Criador de todas as coisas, tá? Então, muita atenção também nessa heresia que estava desde o início da igreja. Depois, montanismo. Também vem do seu fundador, Montano, esse nome, né? Montanismo vem de Montano. E o que esse Montano ele defendia?
Aparentemente até parecia muito boa a ideia dele, porque ele queria que a igreja fosse exclusivamente dirigida pelo Espírito Santo, porém, na mente dele, sem passar por uma liderança. Só que na prática, como que acontecia? Ao mesmo tempo que ele tirava a autoridade dos líderes da igreja, os pais da igreja, ele também se colocava como um único mediador, aquele que recebia as orientações do Espírito Santo para ali compartilhar então para o seu grupo. Lamentavelmente, ele fez sim muitos discípulos, mas logo também foi desmascarado, porque nós vamos ver desde o início o Espírito Santo dirigindo a igreja, mas escolhendo e direcionando vidas, os apóstolos, os pais da igreja, para que isso então, de fato, fosse implantada a visão divina e o reino crescesse, liderado sim por homens, com as suas falhas, mas também com a direção do Espírito Santo. E montando com as suas heresias, queria tirar a autoridade da liderança. E, por fim, nós temos essa quarta heresia muito conhecida nesse período, que era o monarquianismo. Vem dessa expressão de monarquia, um só governa. E, na verdade, era uma tentativa de defender, porém de maneira equivocada, a ideia de monoteísmo. Por quê? Eles acreditavam que se você iguala Jesus ao Deus Pai, já não é mais um Deus, mas são dois deuses. Se você iguala o Espírito Santo, já não é mais um, mas são três. Ou seja, eles fazem uma confusão, ou tentam, na verdade, explicar algo que na mente humana é inexplicável pelas nossas limitações, que é a questão da Trindade. Nós sabemos que tem Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, são três pessoas em uma só essência. Mas eles não, eles queriam de fato anular tudo isso, anular que são três pessoas e falavam então que o próprio Deus Pai se transforma em Jesus e depois Jesus se transforma no Espírito Santo. E durante muito tempo, essa heresia esteve na igreja, na verdade até hoje. De vez em quando você ainda vai encontrar uma igreja que se diz unicista, que não acredita na Trindade. Alguns nomes depois são ramificações dessa ideia do monarquianismo, sabelianismo, modalismo, patripacionismo e unicismo. São palavras aí que também trazem essa ideia que o monarquianismo trouxe. Então, essas heresias tentaram desde o começo prejudicar a igreja do Senhor e, como eu falei, muitas delas até hoje tentam ainda distorcer aquilo que a Sagrada Escritura nos mostra. Porém, Deus levantou homens para defender, nós já vamos ver isso em seguida. Mas antes, eu quero fazer uma pequena aplicação sobre a nossa vida, sobre a igreja de hoje. A guerra pela verdade sempre existiu e sempre existirá. Se a base da fé fica comprometida pelas heresias, todas as demais áreas de atuação ficam vulneráveis. Portanto, cuide bem para que aquilo que você crê esteja de acordo com a palavra de Deus. A Bíblia sempre será a nossa regra de fé. Jamais deixe que outras vozes, outras opiniões, outras ideias se igualem ou sejam maiores do que a palavra de Deus. A Bíblia a nossa regra de fé é a palavra final. Nós precisamos sempre estudar e ficar com que a Bíblia vai nos orientar. Cuidado, no mundo tão barulhento, com tantas interpretações, com tantas pessoas que querem nas redes sociais, por exemplo, likes e curtidas, então eles pegam perícopes ou versículos ou textos bíblicos e gera uma polêmica em cima ali, apenas para chamar a atenção, apenas para, como eu disse, receber os likes, mas na verdade gera uma confusão enorme e infelizmente levam pessoas aí a desacreditarem na essência, pureza e verdade da palavra de Deus. Muita atenção. Como eu falei, eu gostaria de pontuar também sobre os defensores da fé. E aqui nós temos pelo menos duas categorias importantes que estão dentro desse leque maior dos pais da igreja, que são os polemistas e apologistas. Quem são os pais da igreja, pastor Ledião? Os pais da igreja são aqueles que dão continuidade ao trabalho dos apóstolos.
Aqueles primeiros líderes da igreja, depois dos apóstolos, é chamado então a era apostólica, quando tem os apóstolos. Depois é chamado era patrística, quando tem então com os pais da igreja, que são pessoas que são líderes da igreja, são os pastores, né, são os bispos da igreja, são os presbíteros da igreja e são os defensores, que muitas vezes escreviam livros, escreviam textos para defender as verdades cristãs, tanto para fora quanto de dentro. Alguns autores de história da igreja, eles fazem separação, né? Geralmente os polemistas defendendo mais concernente às heresias e polêmicas internas e os apologistas defendendo a fé mais contra as acusações de fora. Como nós já falamos lá na igreja perseguida, né? Acusações que os cristãos eram ignorantes, eram burros, que os cristãos não pensavam direito, que os cristãos às vezes praticavam canibalismo e assim por diante. Todas essas acusações de fora, também os apologistas se posicionavam para defender. Temos alguns nomes aqui, não temos também tempo hábil, né? Como eu falei, é um panorama, para nós entrarmos profundamente em cada um desses nomes. Porém, a gente quer pontuar alguns destaques sobre cada um deles, né? Por exemplo, nós temos um dos grandes defensores das verdades cristãs já no primeiro século, né? Que é o Justino Mártir. Esse Justino Mártir, como o nome mesmo já diz, lá na frente ele vai se tornar um mártir da igreja. Mas ele foi um intelectual muito dedicado em conhecer mais a respeito de Deus e defender os princípios da fé cristã. Influenciou muitas pessoas e tinha alguns alunos, né? Porque em Roma ele abre uma escola justamente para defender a fé, para que também os cristãos estudassem e vissem a superioridade do cristianismo diante dos outros saberes. E ele, claro, acaba sendo perseguido e morto. Alguns autores vão dizer que, inclusive, diante dos seus alunos, ele mantém as suas convicções e é martirizado, também deixando um excelente testemunho de vida, de fé e de obras. Depois nós temos o Irineu. Irineu, ele vai se levantar para defender a igreja contra o gnosticismo, né? E ele mostra a validade da fé diante de todos os equívocos ali que o gnosticismo levantava. E no mundo também tão complexo como era aquele primeiro século, ele vai já desde aquele início dizer que os ensinos dos apóstolos e a Bíblia Sagrada, né, todo o Antigo Testamento, era a regra de fé que a igreja deveria seguir. Então ele levanta essa bandeira, né, de jamais abrir mão da palavra de Deus. Nós temos também Aristides, ele defende principalmente para fora a fé cristã e ele escreve para Antônio Pio, falando sobre o culto cristão, tirando esses boatos de canibalismo, de incesto e tantas outras coisas. Teve um papel importante. Depois nós temos o Aristides. Esse Aristides era professor em Atenas e nós vamos ver que ele também escreve um texto, né, um livro chamado Súplica pelos Cristãos, por volta do ano 177, justamente defendendo os cristãos, mostrando que aonde o cristianismo chegava, as pessoas se tornavam melhores, que esses boatos que falavam dos cristãos deveriam ser rejeitados porque não eram verídicos. Temos também Clemente de Alexandria. Lembrando para a gente não confundir com o Clemente de Roma. Esse é um outro Clemente. Alexandria era uma grande escola que vai surgir de teologia, principalmente defendendo o método alegórico, né? Juntamente com Panteno, Clemente de Alexandria, eles vão ter uma influência enorme na questão de uma própria expansão do conhecimento bíblico, mas eles também sempre defenderam uma visão mais profunda ou diferenciada, né? Porque eles caíam na alegoria também, que é uma interpretação que vai além do literal do que as Sagradas Escrituras dizem, mas eles enxergavam sempre algo a mais. É importante nós sabermos então sobre esse Clemente, tá? Ele teve
esse grande papel na formação de muitos homens, muitos jovens, concernente ao estudo das Sagradas Escrituras, tá? Ele se destaca com algumas obras, uma delas era o Paidagogos, tá? Onde ele instruía moralidade aos jovens cristãos, falando como que deveria ser o comportamento daqueles que servem verdadeiramente a Cristo Jesus. Depois nós temos mais alguns nomes, por exemplo, Tertuliano. Tertuliano, ele ficou muito conhecido pela famosa frase dele que o sangue dos mártires é a semente da igreja. Justamente, um tempo de perseguição, onde muitos cristãos estavam morrendo, mas a igreja não parava de crescer. Ele fica famoso por essa frase. Era um intelectual também da época, advogado ali do segundo e terceiro século, e ele também vai defender muito a fé cristã. Ele defende uma teologia bem sólida, consistente, tá? E ele escreve também para governadores. Uma das suas obras é o Apologético, que ele também mostra todas essas futilidades das acusações que tinham contra os cristãos. E claro, com a sua argumentação já jurídica, ele consegue convencer muitas pessoas a olharem para o cristianismo de maneira diferente. Depois nós temos Orígenes. Orígenes, junto com o Panteno e o Clemente de Alexandria, vão fazer parte também dessa escola lá de Alexandria, essa escola mais alegórica. E Orígenes, ele se torna também um grande destaque pelo seu brilhantismo. Desde muito jovem, até antes dos 18 anos ali, ele já brilhava muito assim como defensor da fé, como conhecedor das Sagradas Escrituras, e vai deixar muitos textos escritos, muitos sermões escritos, muita coisa produzida, segundo os historiadores, são mais de 6.000 pergaminhos de Orígenes, falando sobre a questão doutrinária, interpretação bíblica, orientação à igreja. Então ele traz muito conhecimento aí, muita coisa tem já traduzido do português e pode nos auxiliar. Ele também é considerado como alguém que vai escrever talvez uma primeira versão ou edição de teologia sistemática, pegando os assuntos da fé e trazendo ali uma explicação mais sólida e profunda sobre cada um desses temas. Orígenes. E nós temos depois também o Teófilo de Antioquia. Esse também se converteu lendo a Bíblia e ele vai ter uma das suas obras chamada Apologia Autólico. E também nessa obra ele vai mostrar a superioridade do cristianismo e a fragilidade do paganismo, mostrando que faz muito mais sentido você crer em Cristo Jesus, ser um cristão, do que seguir ali preso nas religiões pagãs. Depois nós temos o Atanásio. Atanásio, e aqui nós já estamos falando ali um pouco mais para frente, nós estamos falando já ali quarto século mais ou menos, nós vamos ver Atanásio se tornando um destaque por defender a igualdade de Jesus comparado com o Deus Pai. Ou seja, ele refuta Ário. O Ário é um herege que influencia muitas pessoas dentro da igreja e distorce as naturezas da pessoa de Cristo, dizendo que não, que Jesus não tem o mesmo nível de divindade do Pai, que Jesus não tem a mesma natureza do Pai. E é o Atanásio que vai vir para defender contra essa heresia, e ali durante muitos anos eles têm alguns confrontos, alguns choques, mas graças a Atanásio a doutrina herética de Ário é refutada e a verdadeira doutrina permanece, dizendo que sim, Jesus é da mesma essência do Pai e também é tão divino quanto o Pai. E depois nós temos ali, por fim, o nome de Agostinho. Um nome já muito conhecido, é bem provável que entre Paulo e Lutero não tenha nenhum teólogo que se destaca mais do que o Agostinho, depois ficou conhecido como Santo Agostinho. Alguém que vivia uma vida desregrada, em orgias, boçal, mas depois que também tem um encontro com Cristo, nós vamos ver ele se convertendo verdadeiramente e se rendendo ali a ser um instrumento nas mãos de Deus na questão de teologia, de conhecimento bíblico e assim por diante. Ele vai deixar um leque aí de conteúdos sobre a fé cristã, tanto que muitas dessas produções dele, durante toda a Idade Média, vai ser a base doutrinária ali da igreja,
Claro que depois nós vamos ver o que vai levar o nome ali de Igreja Católica Romana, mas vai usar muitas coisas que o Santo Agostinho produziu. Ele deixou mais ou menos 100 livros escritos, 500 sermões e umas 200 cartas. E muitas coisas são úteis até hoje. Teve as suas heresias também, algumas interpretações equivocadas sobre a sexualidade humana, mas produziu muita coisa boa que dá de ser útil para a igreja de hoje. Por fim, nós finalizamos aplicando o texto. A defesa da fé pelos filhos da luz só acontece quando estes conhecem as Sagradas Escrituras, vivem na prática o que pregam e têm a coragem para enfrentar a pressão maligna de frente. Que estas características sejam encontradas na sua e na minha vida. E a nossa reflexão para esta semana, por mais que conhecimentos seculares, retórica, lógica e razão tenham a sua validade, só conseguiremos defender a verdade do Evangelho se de fato conhecermos bem a verdade, dependermos da direção do Espírito Santo. Que Deus abençoe você. Até a semana que vem.